Olá, boa noite, queridos e queridas, senhores e senhoras, rapazes e moças, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu me atrasei um pouquinho para iniciar essa live, mas é porque eu estava preparando uns cabelinhos aí, né, essas festas, né, essa festinha de decorrer do final de ano, e aí me atrasei um pouquinho na leitura aqui da Palavra de Deus. Mas estou aqui, jamais iria deixar de estar presente aqui com vocês. E quero dizer para vocês que eu tenho certeza que esse ano que vem será um ano muito cheio de alegria, de paz, de prosperidade para cada um de nós. Vocês já se prepararam, já estão assim, já escreveram o que vocês desejam para o ano que vem? Já estão seguindo para o alvo? Estão buscando estar naquilo que você tanto deseja, nos seus objetivos para o ano que vem? Escreve, faz uma cartinha para Deus, ora, pede, que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza disso, porque Deus não falha, não é mesmo? Deus está sempre presente para nos auxiliar, nos ajudar e nos abençoar. Então, ore a Deus, peça, escreva para Ele, né? E fala com Ele: Senhor, eu quero orar, eu quero estar mais e mais presente contigo, e eu quero estar mais presente na minha igreja. É o modo de dizer que eu estou falando, tá, gente? Eu quero poder estar lendo uns bons livros. Eu quero poder ler mais da tua palavra, né? A Bíblia, ter entendimento mais da tua palavra. Quantas coisas podemos escrever, né? Podemos pedir a Deus sobre o nosso físico, né? Em fazer atividades físicas, né? Em viajar, né? Tem pessoas que querem casar, né? Tem pessoas que querem se casar, eu quero me casar de novo, né? Eu só não sei quando e com quem, mas Deus há de me mostrar ainda, vai trazer essa pessoa abençoada ainda para mim. Eu creio nisso. Então, gente, eu creio que cada um de nós temos um objetivo, um propósito nessa vida, não é mesmo? Ninguém nasceu para viver sozinho e viver uma vida triste, né? Nós nascemos para ser felizes, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, para louvar mais e mais o nome do Senhor, né? E servir a Deus com todo prazer, né? Nós estamos aqui para servir o Senhor, aquele no propósito que Ele tem nas nossas vidas. Que cada um de nós, Deus providenciou um propósito, né? Um objetivo para cada um. Então, você escreva aquilo que você quer, escreva o que você, o que você quer para sua vida, né? Se você quer arrumar um namorado, se você quer viajar, se você quer estudar, se você quer continuar a fazer faculdade, né? Ter mais conhecimento das coisas, né? Estudar mais, né? Pedir a Deus que te dê um coração é, bom, né? Que você possa sempre guardar coisas boas, porque tem pessoas que ela tem um coração meio ruim, né? Guarda coisas ruins, deseja mal para os outros. Mas se você buscar em Deus, em pedir a Ele que te dê um coração melhor, e você pedir perdão a Deus pelos erros cometidos, pelas coisas que você já cometeu, né, pelos erros cometidos, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e Ele vai te fazer você chegar nos seus objetivos. Não importa qual seja, pode ser desde o mais simples ao mais assim mirabolante, né, do que você possa vir a pensar, né, uma coisa assim que você possa pensar assim: poxa, isso é muito para mim, eu não vou conseguir. Mas se Deus quer alguma coisa na sua vida, se Ele botou um propósito no seu coração, uma coisa no seu coração, com certeza Ele vai te fazer chegar
até aquele objetivo, até naquilo que você quer. Então, não importa o que seja, se é uma coisa grande, se é uma coisa pequena, se não sei, pede a Deus. Eu nem sei assim, pede a Deus para te dar sabedoria. Olha que coisa boa, Senhor, me dê sabedoria, mais sabedoria ainda para o ano de 2023. Eu preciso ter mais sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor. Pede a Ele, que eu tenho certeza que Deus, Ele não dorme e Ele faz as coisas acontecerem, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro de Provérbios, né? Hoje eu venho falar sobre o provérbio do capítulo 5 e 6, não é mesmo? Capítulo 5 e 6. Aí eu vou ler o provérbio, depois eu vou ler as explicações e falo mais alguma coisa, tá bom? Mas antes eu gostaria muito que você que está chegando, né? Um rapaz, uma moça aí que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda. Já estará escrito e escrita, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha do lado assim, ó. Você dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que eu trago aqui, né? Das instruções que Deus bota para mim, né? Ele me dá sabedoria, né? Eu creio que Deus tem aberto cada vez mais os meus olhos, né? E me dando sabedoria para que eu possa ter mais clareza e entendimento da palavra dele para poder passar para aqueles que me acompanham aqui, aqueles que estão chegando novos e passar em geral, né, para as pessoas. Então gostaria que todos vocês prestassem bastante atenção, porque a sabedoria que vem do alto, né, que é a sabedoria de Deus, é que vai nos fazer crescer, que vai nos capacitar para qualquer coisa nessa vida, né? Qualquer coisa. Nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus, né? E a gente precisa dessa sabedoria para que a gente venha se desviar de falsidades, se desviar de fofocas, se desviar de pessoas má, né? Se desviar de pessoas que têm perversidade, né? Que carregam no seu coração a perversidade, que carregam no seu coração a perversidade no falar também, na língua, né? Tem muitas pessoas má que ficam falando mal do outro, nem conhece a pessoa direito e fica falando mal da pessoa, né? Deseja mal para aquela vida que não está nem preocupada com ela, mas essa pessoa que fica falando mal da outra e desejando mal para outra, essa pessoa, ela tem a boca perversa, o coração perverso, é uma pessoa que carrega somente coisas que não é de Deus, né? Mas Deus, ele olha para isso, Deus vê e ele mesmo aquebranta o coração dessa pessoa. Ele mostra para essa pessoa o que ela está fazendo, o que está acontecendo de errado com ela, para que ela possa se consertar. Você entende? Então Deus, ele é bom em todos os sentidos. Ele é bom o tempo todo nas nossas vidas, mesmo você errando. Você entende? Mesmo você errando, ele é bom com você, porque você confessa a ele os seus erros, porque você se humilha para ele e ele então faz as coisas acontecerem na sua vida de modo tão assim significativo que você pensa, meu Deus, só o Senhor mesmo para me ajudar, só o Senhor mesmo que poderia me fazer chegar até onde eu cheguei, só o Senhor mesmo, Senhor, que pode me honrar. E através da honra que o Senhor me dá, eu também te honro. E aí você honra o nosso Pai de todo o coração, com toda sinceridade, com todo amor, né? Você pode honrar o seu Pai louvando, cumprindo com suas obrigações de casa, de trabalho. Você honra o seu Pai, ao seu Deus, ao nosso Deus,
da melhor forma possível, de modo que ele veja em você sinceridade e possa fluir de você todo o amor, toda a sinceridade, todo o que é verdadeiro para as outras pessoas, porque Deus, ele ama os justos, ele ajuda os justos. Aqueles que são justos, Deus ajuda. Aqueles que são ímpios, Deus permite que ele passe por várias adversidades para que ele possa aprender a buscar mais no Senhor e saber que Deus é Deus, que existe um só, o único Deus nessa terra que é capaz de nos socorrer, nos guardar, nos livrar e nos dar segurança. Por isso ele bota a gente debaixo das asas dele, né? Como diz no Salmo 91, ele bota a gente debaixo dos braços dele, debaixo da proteção dele, debaixo do secreto dele, você entende? E ali ele nos guarda e faz com que todas as coisas venham fluir da melhor maneira possível para as nossas vidas, né? Então, por isso, nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, para que a gente não passe por perigos. Nós devemos evitar o perigo. Existem vários tipos de perigos, não é mesmo? Então, nós precisamos ficar atentos a isso, tá bom? Eu vou iniciar lendo aqui o provérbio, então, do capítulo 5, que diz assim. Eu já estou até aqui, ó, estou aqui com a Bíblia, tá vendo? Estou com a Bíblia aqui, Provérbios, capítulo 5, tá aqui. Então, eu vou ler, eu boto aqui que fica mais fácil para mim. Então, eu vou ler e depois eu vou falar, tá bom? As explicações, conforme eu já havia dito. Diz assim, versículo 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência e inclina os teus ouvidos, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Tá entendendo? É o que eu falei aqui, só que aqui na Bíblia eu falei de um modo diferente, mas é o mesmo, chegando no mesmo objetivo, não é mesmo? Que diz assim, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o abismo, é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para o monte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida, das suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Não se desvie, né? Longe dela seja o teu caminho e não te chegues à porta da sua casa, para que não dê a outros a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Então, gente, eu vou pular aqui um pouquinho, que é bem grande, né? Então, eu vou pular, porque senão não vai dar para me ler o Provérbios todo do capítulo 6, tá bom? Vamos aqui para o versículo 16, que diz assim, derramar-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros das águas, sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Vamos pular lá para outra página. Que diz assim no versículo 20. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será
detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então deixa eu ler o Provérbios de capítulo 6, que fala das promessas perigosas, que fala disso. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos dos teus companheiros. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê o sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão dos passarinheiros. Aí diz assim, a loucura da indolência. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o teu pão, se cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza, como humilhante, e a tua necessidade como um homem armado. Agora falando do homem mau. O homem mau, o homem iníquo, tem boca pervertida, não é mesmo? E ainda diz assim, ó, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Guarda-se do adultério. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos teus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a ti um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Vamos pular um pouquinho aqui para o versículo 31. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes, terá de dar todos os bens da sua cama? Versículo 34. Porque os ciúmes
enfurecem o marido, de maneira que nenhuma perdoará no dia da vingança. Versículo 35, não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Então vamos entender aqui. Esse salmo, meio que um salmo que estava lá no livro de Salmos, né? O Provérbios do capítulo 5, fala sobre o perigo do adultério, né? Então está falando que o adultério ele vai ter sempre um fim amargo, né? Vai ter sempre um fim amargo, porque a pessoa que adultera, muitos homens e mulheres se deixam iludir por palavras que aparentemente são doces, são palavras que camuflam, né, o sabor amargo do sofrimento, você entende? Então, esse provérbio do capítulo 5 está falando de muitos perigos, né, que tem o adultério. Fala de uma mulher na sua mocidade, fala da fé da pessoa que anda junto à fidelidade, mas também fala de mulheres que... Fala daqueles que estão vivendo dificuldades, né, nos relacionamentos, que precisam saber que o amor é uma decisão assim, que deve ser imbuída fidelidade, que deve ser imbuída dentro dela aprendizado constante, porque sempre, sabe, tem uma regra, vamos dizer assim, uma direção certa. E muitas das vezes existem pessoas, né, moças novas, que usam de se prostituir a fim de conseguirem um dinheiro a mais para alguma coisa. Você entende? Então, muitas das vezes essas pessoas, né, essas meninas que se lançam nisso, elas passam por muitos sofrimentos. Pode ser até sofrimento, até chegar à morte, você sabe? Então, é muito triste para uma mulher, ou uma moça, ou até mesmo tem mulheres, pessoas que são casadas que cometem adultério, né? Que cometer adultério é porque é casada e trai o marido ou trai a esposa, homens e mulheres em geral, né? E aí isso causa desabono, né, para aquela família e muito sofrimento também. E vamos lá falar sobre as promessas perigosas também. Quando as pessoas, ao invés de procurar coisas que levam a ter utilidade, elas acabam perdendo o tempo dela, desperdiçando o tempo dela com coisas ilusórias, você entende? Com coisas de ilusão. Então, a pessoa acaba perdendo muitas oportunidades boas porque se ilude com coisas que... como é que eu vou explicar? Se ilude com coisas que não vai te levar a lugar nenhum, só vai te trazer sofrimento. Então, deixa eu ler aqui para que a gente possa entender melhor ainda. No versículo 1 do capítulo 6, fala assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, cedeste a tua mão ao estranho. Então, deixa eu ler, está dizendo assim, ó, no passado, assim como hoje, havia a prática de se exigir um avalista para garantir o pagamento de uma dívida. Aquele que aceitava ser o fiador assumia a responsabilidade de ajudá-lo, assumia a responsabilidade de multá-la, caso o outro não
não a saudasse, não pagasse a dívida, né? Por saber dos transtornos que isso acarreta à vida de uma pessoa, o pai alerta ao filho quanto ao perigo de colocar em risco seu patrimônio por causa de terceiros. No entanto, muitas pessoas ignoraram esse alerta e hoje se encontram com graves problemas financeiros. De forma imprudente, muitos emprestam seu nome para socorrer um amigo e então estão agora entre os maus pagadores, sem contar aqueles que até já decretaram falência, porque um dia confiaram excessivamente em terceiro. É verdade isso aí, gente. Isso é muita verdade. Às vezes a gente não pensa e o corpo padece. É o modo de dizer. Às vezes a gente comete coisas, né, sem pensar, vai às vezes até por conversa de outras pessoas e você acaba se encrencando mais ainda. A sua vida se torna um caos. Então, essas promessas perigosas aqui do capítulo 6, é muito importante que a gente preste muita atenção nisso, muito importante, você entende? Então, nós temos a liberdade de escolher, né, o que nós vamos fazer na nossa vida. Porém, assim, a gente às vezes escolhemos errado, você entende? Por falta de sabedoria. Então, Deus, ele nos instrui, né? Ele nos ensina a usar a liberdade com sabedoria, para que a gente venha ter sabedoria. Porque o pecado, ele não nos traz liberdade. O pecado só traz para a gente sofrimento, né? Conforme eu já vim falando, eu li lá no Provérbios de capítulo 5. Ele só traz sofrimento. Por isso nós devemos guardar o que Deus nos instrui, né? Fazer aquilo que Deus nos mostra. Então, nesse provérbio de capítulo 5, né? Nesse provérbio aí, a pessoa que escreveu, o salmista, né? O sábio salmista que escreveu, que no caso é Salomão, né? Salomão foi um homem muito inteligente. Salomão, ele escreveu muitos provérbios e ele deu muitos ensinamentos aos seus filhos, né? Ele pediu a Deus que desse sabedoria. Deus deu a sabedoria a ele de todas as formas. Então ele escreveu muitos provérbios e ensinou muito aos filhos e também, eu creio que também ele ensinou para muitas outras pessoas. Então, nesse provérbio, o sábio nos aconselha que por exemplo, nós não devemos nos aproximar de mulheres prostitutas, de garotas de programa, né? Uma mulher direita não se junta com esse tipo de pessoas. Não que elas não sejam pessoas, como é que eu vou dizer? Não que elas não sejam um ser humano como nós. Ela é um ser humano. Essas pessoas são um ser humano como nós, que precisam de ajuda. E às vezes não tem como, né? E aí a pessoa se deixa levar e acaba sendo mulheres prostitutas, né? E garotas também de programa. Por isso, por que eu tô falando isso? Porque a fornicação sem um casamento, ela é pecado, você entende? Fazer sexo sem casamento é pecado. Assim diz a palavra, né? Eu estou dizendo conforme diz a palavra de Deus. E se é pecado, nós devemos fazer o que é certo, não é mesmo? Não ficar se prostituindo, não se doar de qualquer maneira para qualquer pessoa, né? Seja homem ou mulher, não importa. Você entende? Uma mulher solteira, ela não deve manter relações sexuais, nem ter intimidades assim
com outra pessoa sem ter um relacionamento sério, né, para casar-se, você entende? Eu nem posso demorar aqui, que eu já tô, o limite já tá passando. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui para terminar, tá bom, gente? Depois eu explico isso melhor. Então, esses relacionamentos que são desse jeito, só traz amargura, só traz perda, só traz desgosto, né? E às vezes traz até a própria morte devido a muitos problemas, você entende? Então veja que o sexo é uma divisão, ou seja, um momento só de prazer. Porém, se você deseja ser feliz de maneira sábia e ter uma vida plena e saudável, evite cometer esses tipos de erro. Tá? Evite o pecado em si. Depois eu explico melhor para vocês que o meu tempo está corrido, o canal já está me avisando aqui que eu estou com o meu tempo corrido, que eu preciso adiantar. Então amanhã eu venho com vocês com amanhã ou não vou garantir que amanhã eu esteja, porque eu tenho que fazer outras coisas, mas se não der, eu volto com vocês dia 2, tá bom? Dia 2 eu volto com vocês do ano que vem, se Deus quiser. Mas amanhã provavelmente eu devo vir aqui falar alguma coisinha para vocês, tá bom? Vamos recapitular, botar em dia nossas vidas e procurar fazer o que é certo para que o ano vindouro venha cheio de paz, alegria e tranquilidade para todos nós, tá bom? Olha, muito boa noite para vocês e até amanhã.